Aprender é possível sempre. Por quê? Porque o cérebro se transforma o tempo inteiro. Em qualquer idade, em qualquer momento, ele é capaz de se transformar. Esse fenômeno nós chamamos de neuroplasticidade. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes, eu queria lembrar você do nosso evento do dia 1º/12, às 8 horas da noite. O nome do nosso evento? Desvendando o Cérebro. Lá, no nosso evento, eu vou ensinar você como o cérebro aprende. E você vai ter um pouco mais de conhecimento de quais são os mecanismos neurais envolvidos na aprendizagem de maneira geral e na sua aprendizagem. Você vai ver que as pessoas podem aprender de forma um pouquinho diferente. Então eu espero você lá no nosso evento no dia 1º/12, às 8 horas da noite. Tá legal, pessoal? Então tá, então vamos agora direto para o nosso vídeo, onde aprender é possível sempre. Aqui eu não coloquei, mas aprender é possível sempre, porque o cérebro se transforma. E essa transformação acontece, como eu disse, o tempo todo. Estou olhando para cá, para baixo, porque eu estou pegando meus canetões. Tá legal? Muito bem, vamos começar. Quando nós falamos aqui de aprendizagem, porque eu estou falando de aprender, tá vendo? O aprender, que é o processo cognitivo superior, né? Ele acontece principalmente no cérebro. Por quê? Porque o cérebro é a parte do sistema nervoso que lida, né, com esses processos cognitivos superiores. É claro que o cérebro não trabalha sozinho. O cérebro não trabalha sozinho, ele depende de estruturas que estão abaixo dele, né? Eu estou até procurando aqui meu cérebro, aqui rapidamente, opa, sumi, mas já cheguei, tá aqui. Tá aqui o meu cérebro é boa, né? Tá aqui o cérebro, então, eu tenho aqui o cérebro, que é essa estrutura grande que está aqui, a gente sempre mostra isso para vocês, né, pessoal? Aqui, ó, tá aqui o cérebro, né, aqui o cérebro, tá? Aqui em marrom, né, o cerebelo e aqui o tronco encefálico, tá vendo? O tronco encefálico aqui, tá? Então o cérebro, essa estrutura, ela não trabalha sozinha no que diz respeito à aprendizagem, mas o processamento cognitivo superior de aprendizagem acontece basicamente no cérebro, tá? Bom, mas para entender um pouco de neuroplasticidade, eu não posso falar da estrutura macroscópica cérebro, né? Eu preciso entrar num nível mais microscópico, tá? Então eu preciso falar do que é formado, né? O cérebro, o sistema nervoso. Então vamos lá, de maneira geral, vou dizer assim, ó. O sistema nervoso é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Isso é o sistema nervoso central. Vamos botar assim, sistema nervoso central. Ou poderia até fazer diferente. Posso fazer diferente aqui para ficar mais legal. Quer ver, ó? Vou fazer mais completinho, tá? Aqui, ó. O sistema nervoso se divide em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele se divide em encéfalo e medula espinhal. Vamos completar aqui, medula espinhal. O encéfalo se divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Tronco encefálico. Poderia escrever completo a primeira vez, né? Encefálico, assim. Encefálico, ali, tá? Então, o sistema nervoso central é aquele que está protegido pela caixa craniana e pela coluna vertebral. E o que está protegido pela nossa caixa craniana? Aqui, ó, esse carinha aqui que eu chamei de encéfalo, que eu acabei de mostrar para vocês, olha só. Tá aqui, ó. Isso aqui é o encéfalo. Tá aqui o cérebro, o cerebelo em marrom, que eu já mostrei agora há pouco, e aqui o tronco encefálico. Tá legal? Belezura? Isso é o encéfalo. Tá dentro da sua caixa craniana. E a medula espinhal tá dentro da sua coluna vertebral, tá? Segmento cervical, torácico, lombar, sacral, coxígeo e tal. Tá? Então isso aqui, opa, aqui ó,
eu falei do sistema nervoso central. Aqui é o sistema nervoso periférico, que é dividido em, aqui ó, nervos, poderia fazer de outra cor, não custa, né? Olha só, se eu quero chamar a atenção, eu posso chamar a atenção do aluno usando uma cor diferente. Vamos usar uma cor aqui, um azulzinho, vamos ver se fica legal um azul. Vamos lá. Então, os nervos cranianos e espinhais. Os nervos. Esses que vocês ouvem falar, nervos. Ah, a pessoa tem problema de nervo, então tá falando de sistema nervoso periférico, tá vendo? Aqui. Depois eu tenho também os gânglios. Os gânglios. Espinhais e viscerais também. Fazem parte do sistema nervoso periférico. Viscerais e espinhais, os gânglios, tá? E ainda tem as terminações nervosas, que podem ser sensitivas, vou fazer assim, ó, motoras, e também terminações nervosas que vão estar na víscera, as viscerais, tá bom? Então, essa aqui é uma divisão anatômica, vamos dizer assim, do sistema nervoso, divisão anatômica. Tá? Então, o sistema nervoso se divide em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central se divide em encéfalo e medula espinhal, onde o encéfalo é cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Aqui o cérebro eu posso ainda dividir em telencéfalo e diencéfalo, tá? Aqui depois tem o cerebelo e aqui tem o tronco encefálico, que eu posso ainda dividir tronco encefálico em... posso dividir ali, eu vou fazer um roxinho aqui, ó. 1, 2, 3. Eu posso dividir ele em mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Isso no sentido crânio-caudal, ou seja, de cima para baixo, tá? Então, beleza, é assim. Por que você está fazendo isso, professor, se você quer falar de neuroplasticidade? Por que você quer, se o assunto é aprender é possível? Bom, primeiro que quando a gente fala em aprender, eu falei, aonde acontece o processo cognitivo superior é no encéfalo, tá? Processo cognitivo superior. Principalmente quem no encéfalo? O cérebro, lá no cérebro. Só que o processo de cognição humana, inclusive de aprendizado, depende também do cerebelo e também do tronco encefálico. Mas o principal, o bam do aprendizado, né, envolvido é o cérebro, tá bom? Bom, só que a gente precisa entender que tudo isso é formado por quê? Tudo isso é formado por células. Quando eu falo de um cérebro, eu estou falando do sistema nervoso. Um sistema é formado por órgãos. Então, por exemplo, o cérebro é uma estrutura, é um órgão. O cerebelo, então, são órgãos que fazem parte do sistema. Esses sistemas, esses órgãos, são formados por um tecido chamado tecido nervoso, que eu estou mostrando o tecido nervoso. E o tecido nervoso é formado por células. E aí vem aquilo que eu quero chamar a atenção. Se eu estou falando que aprendizagem, aprender é possível e a aprendizagem acontece no sistema nervoso. E o sistema nervoso é formado por estruturas, por esses órgãos que eu já dei os nomes. Que esses órgãos são formados por tecidos. E que o tecido é formado por célula, então, se eu quiser ir no nível microscópico, eu tenho que chegar no nível celular. Até depois das células eu posso ir para moléculas. Olha só, que vão formar a célula, né? Que fazem parte da estrutura celular. Bom, mas já que isso é verdadeiro, eu vou ter que voltar a falar de quê? De célula. Então agora eu vou apagar tudo isso, ó. Você já tem a divisão do sistema nervoso. Mas eu estou indo agora do macroscópico, o que eu consigo ver a olho nu, para aquilo que eu não consigo ver, mas a qual forma essas estruturas que eu estou falando agora, que são as células. Então, quando eu falo de aprendizagem, pessoal, a aprendizagem, na real, ela começa no nível microscópico. Né? Ela tem uma relação no nível micro. Tá? Porque ela tem uma interação com o meio celular. Então, quando eu falo
de sistema nervoso, eu estou falando de um tipo de tecido chamado tecido nervoso. E o tecido nervoso é formado por células que vão formar o tecido. Então, se eu falo em aprendizagem e o tecido nervoso que vai se modificar por causa da neuroplasticidade, eu tenho que voltar a falar de célula. Então, células que formam o sistema nervoso são quem? São neurônios, essas são bem conhecidas, né? Os neurônios e as células gliais, ou as células da glia, gliais ou da glia, tá? Aproximadamente, as células mais conhecidas, né, em relação a neurônios, em número, são aproximadamente 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios. Tem vários tipos de neurônio e tal. Vou falar um pouquinho sobre isso e tal, mas tem as células gliais também. As células gliais são células que, no início do estudo do sistema nervoso, as pessoas acreditavam, por isso, acreditavam que as células gliais eram mais células de suporte. Até o termo glia vem de cola. É como se elas estivessem ali só para colar os neurônios e preencher espaço. Inclusive, aquele conceito, já ouviram falar de que as pessoas usam somente 10% dos neurônios? Já ouviram falar disso? Esse conceito de 10% veio, por que surgiu, né? Por que começou o conceito de que nós usávamos somente 10% da nossa capacidade cerebral? Por quê? Porque os neurônios representam aproximadamente 10% das células do sistema nervoso. É isso mesmo. Se eu pegar e estudar o sistema nervoso em relação ao número de células, eu vou ver que esses 86 bilhões representam somente 10% dos neurônios. Isso significa que essas células aqui, chamadas células gliais, representam então quanto? 90%. Então você multiplica 86 bilhões vezes 9 e aí você vai ter o número aproximado de células gliais. Por quê? Porque somente 10% dos neurônios, 10% do tecido nervoso é neurônio. Daí começou esse conceito de dizer o seguinte: nós só usamos 10% da capacidade do cérebro. Isso por quê? Porque eles achavam que tinha relação com 10% de neurônio. Mas não é bem assim. A todo momento nós usamos a capacidade plena do sistema nervoso, os 100%. Tá bom? Só para desmistificar um pouco a questão dos 10%, tá bom? Bom, agora voltando aqui, existem vários tipos de células gliais. Eu acho que eu vou colocar aqui, porque senão o pessoal vai falar, ele não botou, então vou botar. Os neurônios já estão lá, 86 bilhões, né? E as células gliais são tipo astrócitos. Aí tem astrócito, tem referências que trazem o astrócito de maneira diferente. Ele traz como astrócito protoplasmático e astrócito fibroso. Então seriam dois astrócitos, mas com características histológicas diferentes, com funções, portanto, diferentes, tá? Então o astrócito é uma célula glial. Outra célula glial seria o oligodendrócito, oligodendrócito. E aí também eu tenho, aqui eu posso ter células de Schwann, tá? Células de Schwann, que aí o oligodendrócito forma a bainha de mielina no central e as células de Schwann formam bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Mas são células gliais, tá? Ali eu também tenho os ependimócitos, as células do epêndima, ependimócitos, que estão células gliais, e tem uma que tem sido muito estudada ultimamente, que é a micróglia, que tem papel, vamos dizer assim, imune, né, imunológico no sistema nervoso. Todas essas são células gliais, tá? Só para você entender um pouco dessa configuração, porque eu quero chegar no neurônio. Não esqueça que eu tenho que chegar no neurônio. Agora eu vou falar de neurônio só porque isso tem um papel muito forte em relação à neuroplasticidade com o fato de nós podemos aprender o tempo inteiro. Vou mostrar por quê, tá? Agora, pessoal, isso aqui eu poderia escrever, deixar tudo pronto, mas eu gosto de fazer tudo na hora, tá? Eu gosto de montar o raciocínio na hora.
junto com vocês. Que aí você fala, poxa, se o professor faz isso na hora, então quer dizer que a gente também pode fazer se eu estudar um pouquinho e tal. Tá bom? Bom, existem vários tipos de neurônio, tá? Aqueles 10% lá que a gente comentou. Vou fazer aqui, ó. Tem neurônio assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Opa, deixei meu azul aqui. Vou deixar o azul aqui. Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho um neurônio clássico, que é esse cara aqui, ó. Ó, esse aqui é um neurônio clássico aí. Aí aqui eu tenho as partes de um neurônio. Vou botar aqui um dendrito, uma representação de um dendrito. Ó. Dendrito, dendron significa árvore. Então, dendrito é como se fosse prolongamento parecido com árvore. Esse que eu estou fazendo aqui, ó. Tudo isso que eu estou fazendo aqui são dendritos, tá? E os dendritos, eles têm essas voltinhas que eu estou fazendo aqui, são chamadas espículas dendríticas, tá? Servem para aumentar, os dendritos servem para aumentar a superfície de contato que os neurônios têm, porque os neurônios, eles têm capacidade de fazer sinapse, se comunicar um com o outro. Bom, aí aqui está aqui o corpo do neurônio, aqui eu vou puxar uma setinha, vou puxar aqui uma setinha, ó, aqui ó, dendritos, são esses aqui, tá? Aqui, dendritos, aqui, fazer assim, dendritos. Aqui eu tenho o corpo pode ser encontrado também como soma, até como pericárdio. O corpo do neurônio, onde ficam as principais organelas aqui, como por exemplo o núcleo, ó, tá vendo o núcleo com material genético ali, tá? E lá, gente, eu tenho o prolongamento aqui, ó, isso aqui, ó. Ali, ó, tá aqui o prolongamento que eu vou chamar de, eu vou chamar aqui para axônio. Axônio, tá ali o prolongamento. Aí eu vou botar aqui uma glia que pode formar aqui, ó, a bainha de mielina. Se esse neurônio aqui for no sistema nervoso central, essa bainha de mielina é formada por oligodendrócito, tá? E se for no sistema nervoso periférico, eu chamo de célula de Schwann, tá? Vou botar mais uma bainha aqui, pá. Serve para fazer o potencial de ação, o impulso nervoso ser mais rápido, tá? Então esse aqui é um tipo de neurônio, tem neurônio assim também, ó. Ah, esse aqui, vou até botar o nome dele. Esse cara aqui, ele é considerado um neurônio, deixa eu botar aqui o nome, botar aqui, ó. Neurônio multipolar. Esse cara aqui, aquele cara aqui, aquele cara aqui, aquele cara aqui, aquele dendrito para tudo quanto é lado, tem o axônio e tal. Então esse é considerado neurônio multipolar. Tem neurônio assim, ó, bipolar. Ó, neurônio bipolar. Então, o núcleozinho dele aqui. Então, tá vendo? Ele tem dois prolongamentos. Então, ele de bipolar. Tem dois extremos, duas polaridades, né? Então, bipolar. Nada a ver com comportamento bipolar, tá? Então, neurônio bipolar. E tem esse neurônio aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui tem que ver espaço, né? Aqui, ó. Tem neurônio aqui, pá. Aqui. Aqui. Tá ali o corpo. Com material genético ali e tudo. Esse cara aqui é um pseudo unipolar. Ele parece um, mas na verdade ele é dois axônios, tá vendo? Só para você ver que tem outros neurônios com um corpo diferente, tem neurônio com um corpo assim, ó, chamado piramidal, neurônio piramidal, aí tem uns dendritos para lá, assim, dendritos assim, né, tal, e aqui o axônio dele, enfim. Tem vários tipos de neurônio. Esse aqui é o clássico, neurônio clássico, tá? Bom, nós sabemos que aí aqui em volta desse neurônio eu vou ter, deixa eu botar aqui. Aqui eu já botei uma glia, né? Que é o verdinho. Agora eu posso botar aqui, ó, vou botar uma outra célula glial. Vou botar aqui um astrócito. Posso botar aqui uma micróglia. Deixa eu botar uma micróglia aqui. Deixa eu ver que cor é essa, preto. Vou botar uma micróglia. Aqui, uma micrógliazinha. Assim, ó, essa é uma micróglia, um astrócito fibroso protoplasmático, oligodendrócito e assim vai. Então isso aqui seria um tecido nervoso, tá? E aí, os neurônios, eles são especializados em fazer o quê? Comunicação de um neurônio com o outro.
Então eu vou botar um outro neurônio aqui, ó. Agora eu vou botar um neurôniozinho verde, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é outro neurônio. Botei ele verde aqui, ó. Vou botar, ó, o prolongamento dele aqui, ó. Ó o dendrito dele, ó, tá vendo? Ó, o dendrito desse cara aqui, ó. Aqui outro neurônio. Opa, mais um prolongamentozinho aqui, outro prolongamentozinho ali. Aqui tá o corpo, ali, ó. E aqui, ó, lá vai ele. Tá ali, o segundo neurônio. Então, digamos que esse neurônio vai se comunicar com outro neurônio, como esse aqui. Eles vão fazer o que nós chamamos de sinapse, que é a comunicação de um neurônio com o outro. Bom, o que acontece é que quando você estimula um neurônio, digamos que esse neurônio aqui faça parte de um neurônio de informação visual, digamos que faça parte de um neurônio motor, digamos que faça parte de um neurônio, vou pegar aqui um neurônio auditivo, um neurônio somestésico do tato, enfim. À medida que você estimula esse neurônio, por exemplo, quando você está querendo aprender algo novo, então você vai começar a fazer a leitura de algo novo, você está começando a estudar, por exemplo, através de podcast, então está usando muito audição, você está tentando aprender algo novo. Então o que vai acontecer são que, à medida que você estimula o neurônio, ó, digamos que você não sabe nada sobre, sei lá, sobre biologia, por exemplo, não sabe nada de biologia. E aí, seu professor está explicando sobre o sistema nervoso. Ó, tá explicando sobre o sistema nervoso. Então, à medida que ele começa a estimular você pela visão, ó, tô te estimulando pela visão. Mas eu também não estou falando, estou te estimulando pela audição. Não é verdade? Então, estou dando a você a oportunidade de receber a informação que eu estou passando através da visão, através da audição. São dois canais sensoriais. E se eu ainda deixasse você pegar uma peça como essa na prática? E se eu deixasse você pegar isso aqui na prática? Experimentar através do tato, né? Ficar olhando tal, através da visão, pegar, sentir a textura. Tudo isso vai fazendo com que você entre em contato com o objeto de estudo. E quanto mais você usa aquela via visual, aquela via auditiva, aquela via de tato, quanto mais eu uso esses neurônios envolvidos com essa informação sensorial, mais eu transformo essa via. Ou seja, se eu ficar estimulando muito o neurônio da visão, essa via da visão, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Você não, antes o seu neurônio tinha esse tamanho, porque você não sabia quase nada. Mas à medida que você começa a repetir a informação, ler mais, ouvir mais sobre aquele assunto, olha o que vai acontecendo com esse neurônio. Olha, ele começa a crescer. Olha os dendritos dele como é que aumenta, olha. Ó, eles vão aumentando. Eles vão aumentando cada vez mais. E vão aumentando, portanto, a superfície de contato. Por quê? Porque essa sinapse, essa comunicação entre os neurônios, ela começa a aumentar muito à medida que você vai estimulando o neurônio. E, digamos, esse aqui, ó, a mesma coisa. Tá? Se você começa a estimular ele, ele começa a crescer. Vou fazer em vermelhinho aqui agora, ó. Ah, você está começando a estimular muito a via do conhecimento X, ó, olha o que vai acontecendo, ó, ele começa a crescer. É só você demonstrar interesse por algo que tudo que tem, todos os neurônios envolvidos com aquela via que você está usando, ela começa a ficar cada vez mais o que nós chamamos facilitada. Ó, começa a ficar mais facilitada. O neurônio cresce, ele pode até criar novos brotamentos para fazer mais contato, novas sinapses com outros neurônios. Por isso que quando você começa a aprender algo bom, algo que te interessa de maneira realmente assim, que você precisa se envolver mesmo com a informação que você quer aprender. Não é aquele negócio de, eu quero... olha o que o pessoal faz, por exemplo, na faculdade. Ele vai lá, estuda aquele negócio com o professor ali, tá ali dentro de sala, faz as anotações direitinho, aí depois ele só vai rever aquilo no dia da prova, um dia antes, 2 dias antes da prova. Ou seja, ele não estudou muito, entendeu? Ele não estudou várias vezes. Ele às vezes tentou ficar sentado 5, 6 horas para rever um conteúdo que é de um mês inteiro.
Isso não é estudar decentemente, isso não é estudar adequadamente. O que você precisa é fazer com que você estude um pouquinho todo dia, um pouco todo dia, além daquilo que você está estudando em sala de aula. Porque na sala de aula você não está estudando, você está prestando atenção, fazendo anotações. Mas quando você estiver em casa sozinho, é a hora que você vai pegar o conteúdo e vai começar a ler de verdade. Isso é estudar, entendeu? Perdão. E não é para deixar para estudar em cima do laço, em cima da hora. Porque não vai dar tempo de formar, de fazer com que o neurônio expanda as suas conexões, que o neurônio envolvido com aquela informação que você quer aprender faça sinapse o suficiente para facilitar a sua aprendizagem. Entende? Porque quanto mais você usa aquela via, mais o neurônio se transforma, mais ele se conecta com um ou com o outro. Entende? E isso eu chamo de neuroplasticidade. E essa transformação acontece até o final da sua vida. É óbvio que quando você é criança, isso aqui acontece com muito mais velocidade. Então, criança, maior velocidade. Criança, maior velocidade. Por quê? Cara, a criança não tem quase nada. A criança tem um HD gigantesco, né? Um HD gigante, mas pouco programa instalado, não tem quase nada rolando. Diferente do adulto. O adulto está cheio de coisa lá, que pode atrapalhar o estado, por exemplo, de concentração dele. Ele está ali sentado, mas ele está pensando na conta para pagar, na mensalidade da faculdade que vai vencer, né? Na compra do mês que tem que fazer. Não é verdade? Então, às vezes, a criança ela tem essa facilidade, dentre outras coisas, porque ela tem pouca coisa rodando no HD dela, enquanto que a gente já tem um monte de coisa rodando. Um outro fator importante, né, em relação à criança aprender com mais facilidade, ser mais rápida, né, é porque a criança tem um metabolismo mais alto. A criança tem um metabolismo muito melhor que o nosso. É aqui, ó, acelerado o metabolismo da criança. Tudo é mais rápido, as reações metabólicas. Ó, eu falei que o neurônio ele tem que crescer, não falei? Que à medida que eu estimulo o neurônio cresce para lá, cresce para cá, ele expande neuroplasticidade, né? Então isso tem uma velocidade, isso depende das reações metabólicas do neurônio, das células gliais. Por exemplo, depende de transcrição de gene, depende, por isso que a aprendizagem também depende da genética, de transcrição de gene, a aprendizagem depende da qualidade e intensidade do estímulo, mas depende das condições metabólicas do próprio neurônio. Hã? Como é que o neurônio ele disponibiliza energia para ele fazer as reações dele? Na criança é tudo muito mais rápido. O nosso adulto já é diferente. No idoso, mais devagar. Mais devagar não significa que não haja aprendizagem. O idoso também cresce os neurônios no cérebro do idoso para ele aprender mais. Também arboriza mais os dendritos crescem mais, também faz mais sinapse. Só que a velocidade com que acontece no idoso é inferior à criança. É óbvio, porque tudo que acontece a nível celular do idoso é mais lento, é mais devagar, porque o metabolismo do idoso é reduzido. Entendeu? Ó, tava olhando aqui para ver se está ligado. Então, por isso que na criança, as condições metabólicas da criança favorecem o aprendizado mais rápido. Tá? Então a neuroplasticidade na criança é muito maior. Por isso que a criança aprende ligeirinho. E a gente, adulto, demora um pouquinho mais. O idoso, um pouco mais. Mas sempre estará presente a capacidade de aprender. Tá bom? Então, essas modificações celulares que eu estou mostrando para vocês aqui, que pode crescer, arborizar, fazer mais sinapses e, portanto, o que você não sabia, você pode saber depois de alguns dias, alguns meses, né? Ali, ó, batalhando, né? Sendo estimulado. Então, quem quer aprender tem que ir em direção ao estímulo, tem que estar preparado para receber o estímulo, fazer as anotações, observar, ser ativo, tudo isso faz parte. Só que na criança é mais rápido, né? No adulto, um pouco menos, e no idoso, um pouco menos. Mas todos têm a mesma capacidade, tá? De fazer neuroplasticidade. A questão é o tempo. Sabia que até mesmo o paciente com Alzheimer pode fazer neuroplasticidade? Alzheimer, isso mesmo, aquela doença neurodegenerativa, né, e tal. Ah, mas ainda faz? Faz. Ainda faz neuroplasticidade. Então essa capacidade de transformar o neurônio nos acompanha por toda a nossa vida.
Isso é muito legal. Por isso que aprender é possível. Aqui agora eu vou botar para você ver. Aprender é possível. Sempre. 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 Por quê? Porque o cérebro se transforma o tempo todo, dependendo da nosso nível de interesse em aprender algo. Agora, o que é legal... eu estou estudando isso aqui, tenho que aprender tudo isso. Meu neurônio está se transformando para fazer mais sinapse, porque quanto mais o neurônio cresce, pessoal, mais ele se conecta. Olha só, ele estava aqui, tá vendo? Esse dendrito parava aqui, ó. Então o que acontece? Ele vai ter um número de sinapse que ele pode fazer com outros neurônios nesse pedacinho aqui, ó. Só que quanto mais ele cresce, ó, ele pode fazer sinapse com outros neurônios aqui, ó. Tá vendo? Então, quanto mais o neurônio... Aqui, ó, outro axônio, tá vendo? Então, aqui ele pode fazer uma outra sinapse com outro neurônio aqui, ó. Então, quanto mais ele cresce, maior é a possibilidade dele fazer sinapse e maior é a facilidade dele aprender algo novo. Agora, se eu aprendi e não uso mais, aprendi, fiz a prova, não estudei mais, não me interessa mais, o que vai acontecer? Se eu entrar em desuso, em poucas semanas, olha o que acontece. Ó, eu vou começar a perder aquilo que eu ganhei. Por quê? Porque o cérebro vai se transformar, ele vai fazer plasticidade para aquilo que é importante para você. Mas aquilo que não é importante, se ele cresceu antes, ele vai diminuir depois. É igual um músculo, igual. Se você malha o músculo, ele vai crescer. Se você para de malhar, ele não atrofia, ele não reduz de tamanho para voltar como era antes. O cérebro é igual. Então, por exemplo, se eu sou muito bom em uma determinada tarefa, tal, e depois, em um determinado momento da minha vida, eu falei, não quero mais fazer isso, eu cansei de fazer isso, não quero mais. Se eu entrar em desuso, vai diminuindo. Nunca fica zero, como era antes, exatamente. Sempre vai ficar um pouquinho, sempre fica um pouquinho. Mas olha aqui, ó, esse dendrito diminuiu. Ó, eu perdi essa sinapse aqui, ó, tá vendo? Diminuiu a sinapse. Viu? Aqui, ó, se eu perder mais um pouco aqui, porque eu perdi o interesse em aprender esse assunto, ó, aqui, ó, vai ficar só um pedacinho. Eu posso perder mais uma sinapse. Por isso que com o tempo, se eu não usar aquela via, se eu não tiver mais interesse naquilo que eu estava estudando, a tendência é os meus neurônios irem voltando ao tamanho normal. Entenderam? Ficar bem próximo daquilo. Ou seja, isso também é neuroplasticidade. Neuroplasticidade, portanto, é a capacidade que o neurônio tem de se transformar, de se modificar. Neurônio, o tecido nervoso, a sinapse, tá? Por quê? Então, tudo isso é muito dinâmico. O tecido nervoso é dinâmico de acordo com aquilo que você tem interesse, ou tenha maior interesse ou menor interesse. Legal esse assunto, né? Se a gente for ver, como é interessante o fato de... A gente pensa que o nosso cérebro, durante muito tempo eu mesmo pensava antes de estudar, né? Que o nosso cérebro é uma coisa lá estática lá. Fica lá paradão. E aí recebia o estímulo, processava e acabou e tal. Não. Na verdade, ele é extremamente dinâmico, ele se transforma. Se eu agora quero aprender uma coisa muito auditiva, a parte auditiva do meu cérebro se desenvolve. Se agora eu quero aprender uma coisa muito visual, o que eu tinha dado muito interesse auditivo reduz um pouco e o visual agora cresce mais, porque o que eu quero aprender é mais visual. Se é mais voltado para sinestesia, o movimento, as áreas de movimento do meu cérebro vão se desenvolver mais, enquanto que as outras, que eu estou usando menos, tendem a diminuir. Então o cérebro ele fica o tempo inteiro dando mais valor àquilo que naquele momento é mais interessante para você. E ele vai se transformando à medida que o tempo passa para dar para você aquilo que você considera que vale a pena. Legal isso, né? Então isso é neuroplasticidade. E é por isso que a gente pode aprender sempre. Ó, por isso que está aqui, ó, aprender é possível porque o cérebro se transforma. E ele se transforma o tempo inteiro. Como eu disse, criança, adulto, idoso, todos nós temos a possibilidade de aprender em qualquer um desses momentos da vida. Por quê? Devido ao fato de ocorrer um fenômeno no nosso cérebro que é a neuroplasticidade, que é a capacidade que o sistema nervoso tem de se transformar, de se adaptar, de se modificar de acordo com alguns estímulos, como por exemplo, a neuroplasticidade por aprendizado, que é o que a gente está falando agora aqui, mas a neuroplasticidade também pode acontecer após uma lesão, que aí um mecanismo é um pouquinho diferente, mas ainda assim inclui-se muito disso que a gente está falando agora. Então, se recuperar após uma lesão depende um pouco, por exemplo, dos estímulos.
Então depende de alguém estimulando você para que você recupere a função, para você modificar o tecido cerebral, modificar os neurônios que foram lesados ou aqueles que sobraram para poder fazer parte da função daqueles neurônios que foram perdidos. Olha só, tá vendo? Isso é neuroplasticidade. Tá legal? Era isso, o nosso tema de hoje. Não esquece, se você tem assim interesse por neurociências, se inscreve no canal, assine ali as notificações, né? Deixa o seu joinha. Para você pode não ser muita coisa, mas para nós é legal. Então, deixa lá e deixa também os seus comentários, tá bom? Isso é muito legal. E não se esqueça, no nosso evento, no dia 1º/12, Desvendando o Cérebro, e lá eu vou ensinar a você como o cérebro aprende. Então, parte desse conteúdo que eu estou administrando aqui vai estar lá também para a gente trocar uma ideia juntos, tá bom? Eu aguardo você lá, dia 1º/12, às 8 horas da noite, no nosso evento Desvendando o Cérebro. Tchau!